Sou Eliana Gomes Silva Machado, tudo bom com você? Hoje nosso assunto é alfabetização. Vamos estudar a teoria e a prática. E eu sou professora da Universidade do Estado, da UENG. Trabalho na EAD, que é Educação à Distância, como professora conteudista. Sou colunista de um site, Radar Escola. E adoro dar aula, adoro o meu trabalho. Sabe, a alfabetização é um assunto que eu amo de paixão e eu acho que é uma coisa que você precisa de compreender bem para você conseguir fazer um trabalho bom na sala de aula. Bora lá então estudar alfabetização? Bora comigo! O que eu me propus a fazer nesse vídeo? Mostrar para você quais são os cenários da alfabetização, os desafios da alfabetização e fazer uma visão prospectiva. A visão prospectiva é o que você precisa de fazer além do que você já sabe. Quais são os cenários da alfabetização hoje? A gente tem pesquisas que comprovam isso, que as avaliações sistêmicas dos nossos alunos, tanto nacionais quanto internacionais, mostram que em língua portuguesa, matemática e ciências as crianças estão abaixo do nível indicado. E até 1980 a gente usava método. O que é método? Método é um sistema de você alfabetizar, um jeito de você alfabetizar, em que o professor vira para o aluno, é como se ele falasse assim, siga o meu raciocínio. E aí ele ia mostrando para as crianças como que ela ia aprender a ler. A concepção então era que a gente ensinava a criança a ler. Depois de 1980, Emília Ferreiro mostra para o mundo como que uma criança aprende a ler. A concepção de alfabetização depois dos anos 80, ela já era de alfabetização, é uma forma de você mostrar para a criança como que o sistema da nossa língua funciona. E aí, então a língua, a concepção de língua é como um sistema de representação, sistema de notação, de você escrever. Essas duas concepções, como código e como sistema de representação, elas são opostas. Mas a gente vai estudar cada uma delas, porque às vezes o professor pensa assim, eu sou construtivista, eu sou inovador e eu não vou usar método. Só que tem criança que não aprende com o jeito que você está ensinando. Então, qual que é a minha intenção aqui? Te mostrar fundamentação teórica e instrumentalização técnica para você ter formas diferentes de alfabetizar as crianças, porque como umas aprendem e outras não, aqui não aprende, você tem que arrumar um jeito diferente de ensinar a mesma coisa. Não é assim? E eu acho que a maior atitude de inclusão que você pode ter na sua sala, na sua vida, é não deixar uma criança ficar sem aprender a ler, porque ler é um direito que a criança tem. Então, no meu entendimento, ensinar a ler e a escrever é um dever do professor. Nós temos aí o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, coloca que até os 8 anos de idade, todas as crianças devem estar lendo. E aí, para ela ler, você precisa de desenvolver um trabalho assim, bem sistemático, bem organizado, bem, sabe, usando muito critério para selecionar os textos, para selecionar a sequência didática das atividades que você vai dar para que ela domine determinados conteúdos. E isso exige que você tenha muito conteúdo, que você estude muito para você conseguir acompanhar essas crianças. Então nós vamos conversar sobre os métodos, porque o conhecimento deles vai te ajudar, e vamos conversar também sobre o construtivismo ou a psicogênese da lectoescrita, que é o que a Emília, da leitura e da escrita, que a Emília Ferreiro propôs para nós, tá bom? Então, a gente vai ver, com tudo que a gente vai ver, se a gente consegue diminuir a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz, e num dado momento, né, tudo que a gente fala seja o que a gente faz também. Essa é uma colocação do Paulo Freire, que é um cara que eu gosto muito, e ele coloca que a gente falar e não fazer não dá muito certo. Então vamos falar e vamos fazer, tá bom? Combinado assim? Magda Becker Soares, gente, uma das maiores estudiosas do Brasil, que trabalha a alfabetização, ela lançou em 2016 esse livro, Alfabetização, a questão dos métodos. E ela coloca que o livro é muito bom, muito bom. Se você tiver condição de fazer a leitura dele, você vai se enriquecer muito, porque ela aborda diversos conceitos e diversas práticas que a gente pode fazer com a alfabetização. O que ela coloca que é alfabetizar? Alfabetizar é orientar os processos cognitivos e linguísticos para o domínio do objeto linguístico que é a língua escrita. A alfabetização, então, é a aprendizagem do sistema alfabético da escrita e da norma ortográfica. Quando você fala em alfabetização, até os anos 80 a gente só usava métodos. Quais eram os métodos?
os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Depois de 1980, Emília Ferreira, então, lança o livro Psicogênese da Língua Escrita e surge o termo letramento, que era um termo que a gente não utilizava porque não acontecia muito, mas no social começou a acontecer, então ele veio para nós, para a educação. O que é letramento? É o desenvolvimento das habilidades e conhecimentos necessários para que a criança faça uso competente da leitura e da escrita em situações sociais em que a leitura e a escrita são demandadas. Alfabetizar letrando é alfabetizar a partir de textos, e de textos reais, de diferentes gêneros, diferentes suportes, textos que realmente circulam no mundo da criança. Então, esse conceito da Magda nos coloca que a gente precisa trabalhar diferentes textos, mas o que aconteceu depois de 1980? A gente dava o texto, sabia qual que era o texto, a estrutura dele, onde que usava, quem que escreveu, para quem escreveu, mas a criança não conseguia ler nenhuma palavra do texto. Então a gente desinventou a alfabetização. E esse desinventar é como se fosse uma imagem para você entender assim, é como se você desse um banho na criança e você jogasse a água do banho fora e jogasse a criança junto. A gente sabe que para a criança aprender a ler, ela precisa de análise e de síntese. E isso em qualquer país do mundo é necessário isso. Então a gente precisa de tomar cuidado para não falar que isso é tradicional, só isso que é inovador. Então muito cuidado na hora de você falar isso e principalmente na hora de fazer. O Arthur Gomes de Moraes é um estudioso também do CIEL de Pernambuco, né, aqui no Brasil, e ele faz colocações que assim, o nosso sistema de escrita alfabética, ele mostrou pra gente que a gente precisa de mostrar para a criança o que a escrita representa e como que acontece essa representação. Então, para fazer isso, a gente precisa de um trabalho bem sistematizado, bem organizado, e eu vou te mostrar a partir de agora como é que ele pode ser feito, tá bom? Quando o professor adota um método de alfabetização, ele trabalha na concepção de língua como código. E aí, então, nós temos, dentro da concepção de língua como método, nós temos, em teoria, dois tipos de métodos. Ou eles são sintéticos ou eles são analíticos. A gente percebe que a concepção de língua como código, nos métodos sintéticos, nós temos três métodos. Temos o alfabético, o fônico ou fonético e o silábico. A vantagem destes métodos, gente, é que eles são muito rápidos. Você passou pelo alfabeto, 3, 4 meses, a criança já está lendo rapidinho, rapidinho. Só que ela lê escandindo as sílabas e ela tem dificuldade de compreender o significado dos textos. Então, quando você adota os métodos sintéticos, é importante que você chegue o mais rápido possível ao texto e que você trabalhe bastante a interpretação com as crianças. Por quê? No método da soletração, ou no método alfabético, ele é o mais antigo dos métodos. Você introduz as letras e aí você vai falando as letras para a criança escrever. A professora fala assim, esse método é muito antigo e eu não uso. Só que hoje na alfabetização você vê muitas escolas do interior, muitas escolas que são nesses rincões do Brasil, que a professora usa esse método. O que ela faz? Ela vai falando as letras para a criança poder escrever. A hora que a palavra está escrita, ela faz a leitura então e a criança vai aprendendo. A gente tem também o método fônico. O método fônico, você dá o alfabeto, mas você emite os sons de cada uma das letras, sabendo que a letra não é o som, mas a letra representa um som, porque o fonema é impronunciável, né? Quando a gente trabalha o método fônico, a criança vai emitindo sons. Por exemplo, a palavra batata, ela fala batata. E aí você vira para ela, que palavra que é essa? Peraí, professora, que eu vou ter que ler de novo. Porque ela tem dificuldade de juntar. Quando você trabalha com adultos, ele vira para você e fala assim, professora, nossa, eu sei as letras tudo, mas na hora de juntar é uma dificuldade. Esse juntar aí é que você precisa de trabalhar bastante quando você trabalha o método fônico. Quando você trabalha o método silábico, ele tem uma diferença do método alfabético, porque ao invés de você falar cada uma das letras, no alfabético você fala B com A, Bá, B com E, Bé, B com I, Bi.
No silábico, você já dá as famílias daquela sílaba. Por exemplo, família do B, babebi bobu, do M, mamemi momu, do L, laleli lolu, você já dá a sílaba completa. E ele, então, português claro, literalmente, ele vai decorar essas sílabas. Mas o que acontece nesses métodos? Você deu lá, por exemplo, trabalhou cada letra do alfabeto um dia ou uma semana, né? Você vai ver o que é melhor lá. Quando ele reconhece as letras todas do método silábico, as sílabas todas, ele vai conseguir formar palavras rapidinho. Não vai conseguir entender muito bem, mas vai conseguir rapidinho. Então, ele é bem rápido, tá? Mas tem essa dificuldade na interpretação, tem a dificuldade na produção. Por quê? Eles saem de pouco, ou é da letra, ou é da sílaba, ou é do fonema, para chegar no muito que é o texto. Quando você trabalha método silábico, você usa cartilha. Qualquer cartilha serve. E hoje a gente tem lugar que vende cartilha do ABC, tem professora que gosta de cartilha, ela acha que a cartilha orienta o trabalho dela, as crianças aprendem depressa, então cada um vai usar o seu método. Agora, tem autor que coloca que o melhor método de alfabetizar é o método que a professora domina. O jeito que ela conseguir ensinar a criança a ler é o melhor jeito que tem. Por quê? Ela sabe ensinar de um jeito, que é um método. Aí você vira para ela e fala assim, não, você tem que ser construtivista, porque você tem que ser inovadora, que você não pode continuar com o método. Ela não lê muito, ela não consegue entender o que é construtivismo, ela passa por construtivismo e os meninos não conseguem aprender a ler. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Então, você precisa, e essa é a colocação da Magda no livro que ela coloca agora, que ela lançou agora. Ela fala que a gente precisa de ter um método para alfabetizar, uma metodologia para alfabetizar as crianças. E essa metodologia é cada um que vai construir. Que você construa a sua, a partir do que a gente vai ver aqui, mas que ela seja uma que vai bombar dos meninos aprenderem a ler, tá bom? Essa, então, a concepção dos métodos como códigos e métodos sintéticos. Temos também os métodos analíticos. Os métodos analíticos, nós temos o global de contos, temos o método Freinet, né, de leitura também, temos a palavração, temos a sentenciação. Então, vamos ver cada um deles aí. Método global de contos. A professora comprava um material que tinha diversos cartazes. Esses cartazes eram apresentados um de cada vez e cada dia ela dava uma folha. Era como se fosse um fichário, que você ia destacando as folhas com os cartazes. Então, o cartaz você colocava no quadro, né? Colocava o cartaz do lado de cá. E aí você lia o cartaz diversas vezes, o texto, analisava a imagem sem o texto, depois você fazia a análise do texto, lia diversas vezes, punha a criança para ler, para poder copiar, para poder colocar esse texto, você dava os textos as frases fora da ordem, ela ia colar na ordem e ia copiar. Depois você dava as palavras fora da ordem, as porções de sentido, os pedaços das frases fora da ordem, ela tinha que juntar tudo na ordem certa, escrever, dava as sílabas todas fora da ordem, ela tinha que juntar tudo, escrever. E aí você fazia isso com cada um dos cartazes. Eu já alfabetizei por esse método, eu ficava até junho para terminar todos os cartazes, eram de 12 a 15 cartazes, dependendo do livro. Por quê? No método global, você não usa cartilha, você usa um livro de texto. E esse texto, então, desde o primeiro momento da alfabetização, você dá o texto completo, a criança sabe o significado do texto, ela vai antecipar ideias que vão vir no próximo cartaz, que isso é muito importante para a alfabetização e para a leitura. E ela, então, na hora de produzir os textos, ela fazia os textos muito parecidos com esses cartazes. Esse método, ele é mais demorado, mas a criança consegue entender os textos, consegue interpretar os textos, ela produz textos de uma forma mais rápida, ela não troca quase letra nenhuma, porque no método fônico, se a criança emite um som errado, ela vai trocar a letra F por V, P por B, T por D, ela troca um tempão. E no método global, não. Né? O método Freinet era tipo do global. Que diferença que tinha? O texto não vinha nos cartazes, o texto saía das crianças. A proposta era que a gente fizesse um jornal na escola, que esse jornal ia circular lá na escola, as crianças falavam os textos e a professora tinha que fazer o material e desenvolvia o mesmo processo do método global, só que era com o texto que as crianças faziam. E esse método não deu muito certo, porque ele dava muito trabalho para o professor.
O professor tinha que elaborar os cartazes, tinha que fazer a exploração toda, então não deu muito certo porque dava trabalho demais. A sentenciação, o método sai, né, você começa com uma sentença, que é significativa para a criança. E o método Paulo Freire é o método de palavras geradoras, você parte da palavra, e é um método analítico também. Então, quando você trabalha estes métodos, você faz a criança ter acesso a diversos conhecimentos da língua, mas você apresenta a língua para ela, que é diferente da concepção de língua como sistema de representação, que é a próxima coisa que nós vamos ver, tá bom? Nossa última parte do vídeo de hoje a gente vai estudar a concepção de língua como sistema de representação. O que isso quer dizer? A gente trabalha na concepção diferente dos métodos, por quê? Concepção de língua como sistema de representação, ela é, como é que eu vou te dizer? A criança vai ter que descobrir como que a língua funciona. E aí, para ela descobrir, ela tem que ter acesso à maior diversidade de textos possível, desde o começo, desde o dia que ela entra na escola, e a gente é que precisa de descobrir qual que é o processo de construção que a criança está vivendo. Descobrir em que lugar que ela está, e desse lugar que ela está, a gente precisa saber o que a gente vai fazer para ela avançar. Não tem nada escrito, não tem de onde você olhar como é que você vai ter que fazer, mas você precisa estudar muito para poder diagnosticar que estágio é esse que ela está e ver o que você vai fazer para ela avançar. O Arthur Gomes de Moraes coloca, então, que nessa concepção a gente tem lá algumas etapas ou algumas fases. A inicial é que o aprendiz não entende que a escrita nota ou representa a sequência das partes sonoras das palavras que nós falamos. Isso em correspondência com o que a Emília Ferreiro coloca, é que é o estágio pré-silábico, o estágio ou a fase pré-silábica. Nessa fase, a criança ainda não descobriu que escreve com letra, ou se ela escreve com letra, ela mistura número, ela faz desenho. Se você lê uma história e vira para ela e fala assim, onde que está, se lê a história de Chapeuzinho Vermelho, onde que está Chapeuzinho Vermelho escrito aqui? Ela vai mostrar o desenho da Chapeuzinho Vermelho, ela ainda não faz essa diferenciação. Essa fase pré-silábica, então, você fez esse diagnóstico que ela está fazendo, pensando dessa forma, você precisa mostrar para ela a diferença entre os números, entre os desenhos, entre as letras e fazer com que ela veja diversas letras em diversos lugares, que ela veja que aquilo ali tem um escrito, para ela conseguir descobrir que a gente só pode escrever com letra, que são aquelas que são do alfabeto que você vai mostrar. O Arthur coloca uma fase intermediária, quando a criança acredita que cada letra nota uma sílaba oral. A Emília Ferreiro, neste estágio, para ela, nós estamos na fase silábica ou silábica alfabética. O que é a fase silábica? A criança descobre que para cada sílaba que ela fala tem que ter uma letra. E aí, então, você precisa de mostrar para ela que as palavras têm pedaços e que cada pedaço desse tem letra. Como que você pode fazer ela descobrir isso? Você fala os pedaços, ela descobre quantos pedaços tem, você mostra a palavra sem vogal. Por quê? Na nossa língua não existe nenhuma sílaba que não tenha vogal. Então, quando a criança descobre isso, ela vai passar a colocar as vogais. Às vezes ela escreve, e ela escreve para cada sílaba, ela escreve uma vogal. Às vezes ela escreve para cada sílaba uma consoante. Isso vai depender de cada uma. Porque, como é processo, cada criança vive o dela e você precisa de acompanhar cada uma delas. Então, isso é difícil? É, mas a gente consegue fazer. A gente consegue, beleza, tá? Quando ela usa letras, ela pode usar letras que fazem parte da palavra. Então, ela está no estágio silábico com valor sonoro. Ela sabe que o som é aquele e a letra que ela coloca corresponde a esse som. Sem valor sonoro. Ela põe uma letra para cada sílaba, mas ela põe letra que não tem nada a ver com a palavra, porque ela ainda não descobriu esses sons quais são. O silábico alfabético é uma fase de transição, mas é a fase mais demorada da alfabetização. Por quê? Na hora da criança escrever, ela escreve algumas sílabas completas e outras sílabas faltando pedaço. E aí você precisa então trabalhar as constituições silábicas da nossa língua. Tem sílaba da nossa língua que só tem vogal, tem sílaba que tem vogal e consoante, tem sílaba que tem consoante, consoante e vogal, ou, sabe, tem várias constituições silábicas na nossa língua.
ela precisa descobrir também que ela escreve, né, daqui para lá, que ela escreve de cima para baixo, que ela precisa usar só letra para poder escrever. E isso são conhecimentos que ela consegue adquirir a partir do momento que você dá acesso aos textos para ela. Você leva os textos e ela vai analisando os textos. Então explore o máximo que você puder os textos, porque isso vai ajudá-la muito, muito. Tem gente que trabalha, por exemplo, a parlenda, né? A parlenda é um texto que você explora esse texto o máximo possível. O princípio é da análise que ele vai fazer, né? E ela vai analisando isso aí até que ela consegue descobrir a língua. Então explora bastante, com bastante cuidado, com bastante critério, as parlendas e os textos da tradição oral, que são muito importantes. O último estágio para o Arthur, o final. A criança compreende que na escrita alfabética as palavras são representadas por combinações de grafemas, de letras, e que essas notações são correspondentes aos fonemas, representam os fonemas. Então, nessa frase, a criança substitui unidades menores dos fonemas pelas letras, e isso exige o ensino sistemático e memorização das relações grafema-fonema. A separação das palavras em sílabas, na linha, né? A leitura da esquerda para a direita, além de participar de práticas letradas com diversos gêneros textuais que circulam na sociedade. A criança, então, precisa de ter autonomia de leitura e de produção na alfabetização. Uma coisa que é muito importante você saber: os textos têm finalidades, os textos são variados, os textos têm interlocutores diferentes, a gente precisa considerar a variedade deles e eles devem ser levados para salas de aula para que o professor, então, faça com que a criança tenha acesso à escrita de uma forma que ela percebe que a escrita serve para resolver os problemas da vida que ela tem. Então, todo texto que ela vai escrever tem um contexto, tem uma necessidade, tem um interlocutor. Isso ajuda a criança a ler. Isso que eu trouxe aqui para vocês não são respostas, mas são apostas. Aposte todas as fichas dos seus alunos, acredite neles, confie neles, façam com que eles acreditem no que você diz a eles. Estuda o máximo que você puder, porque quanto mais você estudar, melhor professor você vai ser. E se tiver dúvida, você não tem que saber tudo não. Procura quem sabe, procura quem pode te ajudar, sabe? E orienta o seu trabalho, usa o seu feeling para ver o que esse aluno está precisando. É isso que eu vou fazer. Mas para isso você precisa de ter esse conhecimento. Faça o diagnóstico com muito critério, selecione os textos com muito cuidado, brinque bastante com as crianças, dê muitos jogos para ela. E na hora que ela aprender a ler, beija, abraça, aproveita e valoriza tudo que ela está aprendendo, porque ela precisa disso. Às vezes ela só tem você para ajudá-la a aprender a ler. E eu confio muito em você também. Se você precisar de mim, pode me procurar que estou às ordens, tá bom? Um abraço para você, tudo de bom, bom trabalho lá e mãos à obra!